Olá, bem-vindo, boa tarde, você aí de todo o país, de todo o mundo, de todo esse mundo virtual que nós vivemos, né? Bem-vindo, meu amigo Interactor, de qualquer lugar, aonde você estiver nos vendo e quando você estiver nos vendo. Sou Roberto Avagnani, começando mais um AudizaCast com muita alegria. Hoje não estamos ao vivo, mas é um programa inédito para você, tá bom? Porque hoje eu estou, neste momento, estou chegando em Recife, Pernambuco, aonde amanhã e depois eu vou ministrar treinamentos aí do Grupo Aldiza. Então, por isso que hoje, mas ele está gravado, mas é inédito, especial para você, como sempre aqui, tá certo? Eventualmente acontece de não ser ao vivo, mas a gente busca sempre trazer um programa inédito para as nossas terças-feiras, às 3 horas da tarde, chova ou faça sol, tá bom? Muito bem, começando com os nossos recadinhos da paróquia, olha só, dia 24 de junho, confirmadíssimo já, em São José do Rio Preto, desenvolve OSC. Para garantir sua vaga gratuita, entre agora e clique no link na nossa bio no Instagram, tá certo? 24 de junho, o dia inteiro, uma parceria com a Funfarm. Vai ser, inclusive, esse desenvolve OSC vai ser no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, ali na frente quase do Hospital de Base, um grande complexo hospitalar ali, bem no centro da cidade de São José do Rio Preto. Toda a região está convidada para estar conosco no dia 24 de junho, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Entre no link na bio e faça a sua inscrição gratuita agora. Formação de conselheiros fiscais para o terceiro setor, nova data, dia 30 de junho, em São Paulo, capital. Inscrições também no link na bio. E estão abertas as inscrições para a Imersão Contábil 2026. Imersão Contábil 2026 vai acontecer do dia 14 a 18 de setembro em São José dos Campos. É uma imersão bem profunda mesmo, para você sair de lá com muito conhecimento sobre contabilidade e sobre o jurídico das organizações sociais, ou seja, do terceiro setor, tá bom? Inscrições em filantropia.ong, tá? Você entra lá em filantropia.ong, busca lá Imersão Contábil 2026 e você já faz a sua inscrição para a nossa imersão contábil. Eu estarei lá e espero você em setembro em São José dos Campos. 24 de junho é em São José do Rio Preto, tá bom? E a imersão contábil é em São José dos Campos em setembro. Feitos os recadinhos, acho que era isso que eu tenho que dar. Só quero reforçar aqui, só um detalhe. Eu falei da formação de conselheiros fiscais. Esse curso de formação de conselheiros fiscais é inédito no Brasil. É o único curso de formação de conselheiros fiscais para o terceiro setor no Brasil. É um curso inédito do Grupo Aldiza. Lançamento, já foi lançado, na verdade, já tivemos uma turma, agora nós estamos já na segunda turma de formação de conselheiros fiscais para o terceiro setor, dia 30 de junho, na capital paulista, tá bom? Você será muito bem-vindo, faça sua inscrição no link em nossa bio. Muito bem. Clebão, feito os nossos recados da paróquia, coloca a nossa convidada na tela, por favor. Muito obrigado, Kleber, que está nos trabalhos técnicos. O Kleber é o Head de Marketing do Grupo Aldiza, está aqui nos auxiliando hoje. E bem-vinda, Janaína Simões. Tudo bem com você? Tudo bem, eu queria lhe dar as boas-vindas de novo para o meu estado, né, Roberto? Exatamente. No FIP, nós estivemos inclusive nos palcos do FIP, né? Eu palestrei também no FIP, mais uma edição que foi uma grande alegria para mim, o Fórum Interamericano. Encontrei você por lá, nos bastidores, na correria, e é isso, é fazendo o que a gente gosta, que a gente ama. Então, assim, receba novamente o caloroso abraço de Pernambuco e as boas-vindas da gente para você. Eu costumo dizer que o meu sotaque, que é o nosso daqui, né, é o melhor que tem, o mais bonito que tem no Brasil, mas é porque a gente é bem bairrista mesmo. Muito bom, Jana. A gente já se conhece há um bocado de tempo, né, Jana? Nem sei mais quanto tempo a gente já se conhece aí desses corredores e dos eventos de terceiro setor por aí. Quero que você se apresente, por favor, um pouco do seu histórico, um pouco da sua formação e o que você está fazendo hoje. Vamos lá. Bom, meu nome é Janaína Simões.
Eu sou administradora por formação, só que aí eu passei em algumas pós-graduações, em especializações por algumas áreas, né? Hoje eu sou diretora da Porto 3 Consultoria, hoje não, já faz uns 10 anos, da Porto 3 Consultoria, que é uma empresa que ela atua, a expertise da gente é fazer essa interface entre as entidades do terceiro setor, de maneira geral, e a gestão pública. E aí não tem como a gente fazer isso dissociado, né? Trabalhar só para o terceiro setor, só para o poder público, porque é, é o terceiro setor exatamente porque é um setor de privado com aquilo que a gente entrega para a coletividade. E hoje também eu tenho um desafio, né? Em alguns municípios eu presto assessoria e consultoria em alguns municípios voltados à captação de recursos para o terceiro setor e desenvolvimento de projetos, e assumi também recentemente uma secretaria de empreendedorismo, tecnologia e inovação no município aqui do interior, no município com uma forte vocação, inclusive empreendedora, aqui do interior de Pernambuco. É, eu moro no município de Bezerros, que é a terra do Papangu, nacionalmente, o carnaval da gente é bastante conhecido, São João também. A gente está, inclusive, né, nas portas de um São João muito forte, né, que é uma vocação da gente aqui muito forte, e onde a gente encontra também a interação das entidades também terceiro setor, notadamente de cultura, de assistência social, muito fortes também nesse segmento daqui, na parte de turismo, na parte de cultura, a gente vê isso também muito forte. Moro em Pernambuco, mas eu atuo com entidades que são de outros estados também, de outras organizações que estão localizadas em outros estados do Brasil. Eu digo sempre que na minha biografia não tem como a gente dissociar também do que a gente é como elemento, como ser humano, como indivíduo, né? Que faz parte dessa coletividade. Então, uma das coisas que eu digo que mais me credencia para falar dessa grande paixão, eu digo que é uma paixão mesmo, que me movimenta realmente, para terceiro setor e gestão pública, é o fato de ser principalmente mãe, né? Porque aí a gente tem noção da herança, do legado do que a gente consegue deixar, a gente sempre consegue fazer um pouco mais pelo outro. E, Roberto, você falou que já faz um tempo que a gente se conhece, de fato eu estava tentando lembrar aqui, eu acho que a gente se conheceu em função de um trabalho voluntário realizado numa entidade de Recife, né, que trabalha com pessoas com deficiência e doenças raras, e aí, nessas grandes surpresas, né, nessas grandes interações de network que a gente vai estabelecendo nesse segmento, a gente termina se encontrando. Hoje, então, eu faço uma atuação híbrida, né? Eu tenho uma empresa privada, por outro, eu sou também servidora pública, assumi essa secretaria e esse grande desafio, mas eu trabalho também com assessoria, tanto para as entidades quanto para o próprio poder público. Mas o que me mexe, o que me movimenta, o que me bota para frente, o que faz brilhar o olho, é o terceiro setor e é também uma outra lógica de entendimento, por isso que eu estou no empreendedorismo, dessa interação do público com o privado, que são os arranjos produtivos locais, os APL. Então, são dois objetos de estudo meu e eu amo fazer isso. Administradora por formação, mas eu passei por parte de planejamento, de gestão, já assumi também secretaria de assistência social, cidadania, então, empreendedorismo, agora inovação, então, tem uma bagagemzinha para a gente tentar contribuir, mas sempre aprendendo, sempre disposto ao aprendizado, né? O mundo vai mudando, a gente vai mudando e vai aprendendo junto com ele. Muito bem. Realmente nós nos conhecemos no evento da Amar, em E, Recife, junto com a Poli, né? Um abraço para a Poli. maravilha. Poli da Amar, que tem um trabalho belíssimo em Recife, e ela, inclusive, esteve lá no FIF também, no pré-evento de voluntariado, ela foi uma das nossas convidadas lá. Muito bem. Você disse que hoje é secretária em um município, você não falou o nome do município, é Lagoinha, é isso? Cachoeirinha, no município do estado de Pernambuco. Ele disse que eu moro em Bezerros, mas eu sou secretária no município de Cachoeirinha. Cachoeirinha é conhecida nacionalmente como a terra dos arreios em couro e aço, né? E tem a terra do queijo e da carne de sol também. Então, Opa, assim, vou produção fazer de cultura. encomenda. Fazer encomenda. Quero... Aceita encomenda, todo mundo faz encomenda. E aqui onde eu moro é a cidade do bolo de rolo, né? Só para a gente deixar claro, não é rocambole, é bolo de rolo, o nome certo. Aí foi aí que nasceu o bolo de rolo, em Bezerros? Na verdade, é do estado de Pernambuco, é um patrimônio cultural e material de Pernambuco. Aqui em Bezerros, a gente tem uma produção muito forte de bolos e doces. Quando eu falei que estudo arranjos produtivos locais, uma das minhas primeiras pesquisas sobre isso foi no município de Bezerros. A gente cedia muito provavelmente no município de Bezerros,
um arranjo produtivo local de bolos e doces. Uma produção fabril, uma produção praticamente artesanal, mas tem algumas indústrias também bem fortes, e é um APL, é um arranjo produtivo local. Assim como Cachoeirinha, possivelmente é um APL também de Couriçá. A gente está estudando para poder viabilizar e ajudar, né? Quando a gente reconhece o APL, a gente fortalece as vocações como um todo do município, então, inclusive também para impacto social, geração de emprego, de renda, de melhores condições, né, de atuação através do empreendedorismo, através da inovação e tecnologia. Então, a gente termina, um grande consolidado, um entremeado, uma rede mesmo, que é o que a gente sempre conversa, né, de vocações que juntas se estruturam para fazer um lugar dar certo, com a cara dele, com a natureza, com a vocação que ele tem, naturalmente. Agora, dizem que, pelo menos eu comprei o dele, diz que o melhor bolo de rolo é o bolo rei, que é o bolo mais tradicional. É verdade isso, Jana? Assim, é o bolo de rolo. Hoje a gente aqui já tem diversas variantes, digamos assim, né, do bolo de rolo. A gente tem o tradicional, que é o de goiaba, né? O Isso. goiaba com trigo, que é aquele bem fininho, mas o pessoal já inventou de todo tipo. Então, assim, você vai encontrar, o importante é que você vai encontrar variedade, você vai encontrar muita, mas muita boa vontade, que realmente vai na natureza do que a gente faz, esse jeitinho de fazer as coisas aqui do pernambucano, né? E você sabe que Pernambuco é um país também, né? É A o quê? gente, Pernambuco é um país, a gente diz aqui, a gente tem essa identidade cultural de nação mesmo, né? Meu país, Pernambuco, Pernambuco, meu país, a gente fala muito isso, é muito forte isso. E esse bairrismo, essa vontade de receber, sabe, de fazer as coisas assim, a gente transmite para todas as situações, inclusive para os modelos de bolos, as variedades que a gente tem, e para o trabalho que a gente executa também, que a gente exerce principalmente para o terceiro setor, né, que requer, né, Roberto, para o voluntariado, que requer esse abraço, requer, eu acho que essa dedicação para além do que é entregue objetivamente, não é isso? E aí, sobre brilho no olhar, você sabe falar muito bem, talvez muito melhor do que muita gente, né, que a gente encontra aí tecnicamente muito forte, né, tecnicamente com uma sabedoria e um conhecimento muito grande. Mas o brilho no olho, que é o que realmente movimenta a gente, poucos têm, né, ou muita gente tem, digamos assim, mas assim, poucos têm, e com essa vocação de transmitir, né, de passar para o outro. E aí você sabe falar disso muito bem, que me acompanha há muito tempo e a gente interage muito nesse sentido. Muito bom, muito obrigado, Jana. E Foi uma olha, resposta sobre, automática. Você viu que foi diplomata. sobre, O bom nem o que é ruim aí. sobre o Pernambuco ser uma nação, o nosso CEO do Grupo Aldisa, né, doutor Eduardo, ele é de Pernambuco, é de Recife, por isso, inclusive, o Grupo Aldisa tem uma atuação muito forte em Recife e em todo Pernambuco aí, né, a nossa base do Nordeste é Pernambuco, né, é Recife, então, realmente, a gente tem somente boas referências com relação ao terceiro setor de Pernambuco, que tem uma fortíssima atuação. E por falar nisso, Jana, a gente está falando aqui de terceiro setor, você está falando desse brilho no olhar, que é importante, você está falando dessa desenvoltura que existe dentro de Pernambuco sobre o terceiro setor, e daí eu quero que você já traga para a nossa conversa. Eu tenho falado muito sobre isso e às vezes as pessoas não conseguem compreender muito, mas eu tenho sempre dito que os municípios brasileiros, aí aqui não é restrito ao Pernambuco, mas os brasileiros, independente do seu porte, eles hoje dependem do terceiro setor para a sua atuação. E você, como está com um pé lá e outro cá, ou seja, está dentro do município, do governo e dentro de organizações sociais e prestando serviço para organizações, eu gostaria muito de ouvir você sobre isso. Você concorda com essa afirmação minha? Concordo e defendo essa afirmação, e por um motivo, Roberto, que é simples, que é a própria concepção de ser do terceiro setor. A gente tem um primeiro setor, né, de gestão pública, a gente tem um outro setor que ele é fundamentado na coletividade, a gente tem o privado, e o terceiro setor ele existe exatamente porque existe uma lacuna muito forte de atuação e de presença do poder público, e eu não estou falando isso como um julgamento de mérito, como um tom de acusação, não. Existem lacunas muito grandes, de onde o poder público não consegue entrar, ele não consegue chegar para atuar.
E justamente por não conseguir chegar para atuar, porque o Estado já é imenso, as pessoas dizem, o Estado tem que ser mínimo, tem que ser menor, no Estado tem que caber o que o povo dele cabe, né? Eu vi essa fala recentemente, é, da ministra do Supremo, né, sobre isso. Ela disse, olha, o Estado brasileiro, para ser mínimo, minimamente, ele tem que caber o Brasil. Então, assim, são muitas especificidades, especialidades que o Estado tem que ter, o Estado que eu falo, o poder público de maneira geral, ele tem que entrar e teria que ter para conseguir prover realmente todas essas lacunas. E é impossível que tenha, não tem condição de ter. Então, não é por acaso que a gente tem um segmento inteiro, né, um terceiro setor, que ocupa, seja de uma forma formal, formalizada, ou seja de uma forma assistencial, mas ainda de modo informal, ainda de modo não profissional, ocupa essas lacunas para entregar o serviço que, eventualmente, o próprio poder público não tem condição de lacuna, ou não tem dado por N situações, né? Seja questão de prioridade, por limitação e escassez de recursos, ou por braços e conhecimento realmente para chegar onde tem que ser. Não é à toa que no Brasil a gente tem quase 1 milhão de organizações da sociedade civil, das OSCs formalizadas, né? E aqui a gente nem está tratando ainda de cooperativas, que já é o outro fundamento que trabalha também meio que coletivo, meio que público aí. Mas concordo com a afirmação e defenda, porque o terceiro setor, quando ocupa esse espaço, ele ocupa porque alguém não fez o que era esperado dele, ser o poder público. Então, não é à toa que a gente tem quase 1 milhão de entidades no Brasil, fora, eventualmente, as que existem de fora, e atuam de algum jeito aqui, de alguma maneira por aqui, executando esse serviço e fazendo entregas, que são entregas privadas, porém, direcionadas a uma coletividade. E em segmentos que seria típico que o poder público, a administração pública, aqui faz. Então, a gente tem, desde saúde, educação, cultura, como eu mencionei muito fortemente, a causa animal, não é? Que tem, que assim, agora que veio se despertar, na minha visão, né? Isso é a opinião particular, que veio se despertar que a saúde animal é, sim, também, contribui também para a saúde coletiva, para a saúde de coletividade. Então, causa animal, meio ambiente, né? A gente está falando agora de esportes, muito fortemente, graças a Deus, como prevenção e como lazer, mesmo como direito que a gente tem. Educação e assistência social, eu nem menciono. Em saúde, né, que inclusive é uma das especialidades, é a especialidade de vocês, que atua tão fortemente nessa intersecção para entregar o serviço que eventualmente o poder público não consegue entregar, através de mecanismos que sejam legais, que sejam legítimos, reconhecidos, né, regulamentados, parametrizados, com entregas também nesse sentido, mas favorecendo quem quer contribuir, e às vezes não tem espaço, não tem recurso, não tem plano. Então, eu acho que é bem interessante a gente fazer a defesa disso, porque o terceiro setor existe porque o primeiro e o segundo setor não dão conta do que precisa ser dado conta, né? Agora, Jana, você acha... Eu gostei da sua colocação. Agora, eu queria saber o seguinte: tem muitas organizações sociais, e você deve conhecer várias delas, que acabam sobrevivendo exclusivamente do poder público, né? O que, na minha concepção, é um equívoco, porque o poder público, ele hoje está apoiando, amanhã ele pode deixar de apoiar por N motivos, né? E aqui eu não vou nem... Eu estou falando de motivos técnicos, eu nem vou entrar em motivos políticos partidários, não vamos entrar nessa conversa. Mas, por motivos técnicos, ele pode deixar de apoiar a qualquer momento, por vários motivos que possam acontecer. Agora, então, mas também eu não vejo com tanta intensidade o poder público incentivando as organizações sociais a se mobilizarem para outras fontes de recurso. Você percebe esse movimento ou está também junto comigo que não percebe isso também? Eles preferem que fique lá sobrevivendo às custas dele. Percebo, tenho desconfianças da razão, né? Porque isso acontece, né, Roberto? Em que pese a gente saber que, assim, é uma legislação também relativamente recente. Se a gente for olhar direito, é uma regulamentação, tem alguns poucos anos ainda, né? O próprio marco, né, de regulamentação do terceiro setor, ele é muito recente, né? A gente está falando aí de 2014, né? Fez 10 anos o marco, né? E a regulamentação dele, muitos entes, ela ainda realmente não aconteceu, né?
Então, existe um peso técnico nisso, um peso de ignorância. Quando eu falo ignorância, eu estou falando de desconhecimento dos mecanismos. Esse desconhecimento do próprio marco, no meu entendimento, é um dos maiores limitantes. Inclusive, a minha palestra foi exatamente sobre isso, né? Porque no marco existem algumas possibilidades de interação entre muito claras, muito explícitas. Não é uma coisa que decorre da interpretação de alguém. Ah, será que se eu fizer assim, talvez dê certo, talvez não dê? Pelo contrário, o marco ele existe, ele nasceu para regulamentar e para dizer isso pode, isso aqui não pode, isso aqui a gente ainda vai pensar a respeito. Algumas situações, alguns mecanismos já são claros, explícitos, eles não requerem ainda a interpretação de um terceiro, de alguém que vai ali balizar a relação, no sentido de dizer pode ou não pode. Então, tem situações que já poderiam acontecer. Por exemplo, o mecanismo de atuação em rede, que está previsto lá no marco. É possível que uma entidade de maior porte, ela ampare, eu vou falar bem assim, a grosso modo, né? Ampare sob o seu guarda-chuva entidades de menor porte, ou que não detém ainda a expertise, a capacidade técnica para executar, de repente, o projeto inteiro, mas que são especialistas em entrar em determinados espaços sociais, comunidades, ou executar alguns serviços específicos. Então, existe essa possibilidade legal, prevista, regulamentada, tudo aquilo. Ocorre que, pelo menos por onde eu passei, o que é que eu percebo? Muita gente desconhece o mecanismo, ou seja, a grosso modo desconhece o MIOSC, né, a Lei 1309, e a regulamentação dessa legislação, e quando conhece, sabe que tem, nunca fez, ou nunca viu fazer. Então, existem as implicações também, a própria lei de responsabilidade fiscal, e também é relativamente recente, ela trouxe isso muito forte. Existe uma ignorância também sobre que tipo de legislação deveria ser aplicada para cada situação. Então, existe ignorância. Por exemplo, eu me deparo muito comumente, mas muito comumente, com municípios que querem, por exemplo, eventualmente, fechar uma parceria, que a gente está falando do Miros, que a gente está falando da lógica de parcerias, não é de venda, comercialização ou contratação de serviço. Uhum. É uma lógica de parceria. Peraí, vamos lá. Se é uma parceria, eu construo, enquanto entidade, junto com o poder público. Ou enquanto o poder público construa uma entrega e o objetivo, enfim, o impacto daquilo ali junto com a entidade que tem expertise para aquilo. Mas, muito comumente, os municípios, eu não estou falando de municípios pequenos só, estou falando, inclusive, de capitais, onde eu já entrei para fazer assessorias, nesse sentido, consultorias, que eles desconhecem esse mecanismo. Então, terminam por aplicar, como se fosse uma analogia, né, a Lei 14.133, a Lei de licitações, a isso. Né? Quando existe uma legislação de referência que eu posso pegar, chegar e dizer aqui, ó, vem cá, dá para fazer aqui, a parceria realmente fundamentada aqui, você fazendo a sua entrega enquanto OSC, e eu, enquanto poder público, fiscalizando e contribuindo também com a sua entrega. E é um modelo muito mais simples, muito mais fácil. Essa é uma possibilidade, né, do que trava isso aí. Tem outra possibilidade também, que é o desconhecimento a respeito das ferramentas e dos meios de buscar sustentabilidade. Para mim, já começa o erro assim, sabe, Roberto? O equívoco. O erro é muito forte, mas o equívoco na questão de sustentabilidade. Quase sempre, quando a gente fala de sustentabilidade, vem à mente da gente meio ambiente, não é isso? É. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um tripé, né? A gente está falando do social, a gente está falando do ambiental e a gente está falando do econômico. Então, sem ter os recursos econômicos, não vai para conta nenhuma. E não é à toa que as entidades, elas buscam desesperadamente, né, essa sobrevivência econômica, sinceramente, se fosse interessante, atrativo do ponto de vista financeiro, de exploração comercial de associação, o setor, que é das entidades privadas com fins lucrativos, que são as empresas, já teriam investido naqueles segmentos. Então, são segmentos que a gente está respondendo complementa um pouco a sua primeira pergunta, né? Porque, assim, é um segmento que fica meio híbrido, peraí. A gente tem muita demanda aqui do que precisa ser feito, a gente tem quem faça, mas eu também não tenho dinheiro para executar. Então, quem tem o dinheiro para executar? Poder público, normalmente. Primeira coisa que a gente lembra, poder público, né? Normalmente. Só que o poder público é escasso. Eu não estou falando só de escasso porque é pouco recurso. Eu estou falando que os mecanismos para direcionar esse recurso para o terceiro setor são limitados também, são escassos. Agora, uma década é que a gente tem um mal. Até então a gente não tem. Esse é o segundo, seria o segundo motivo, no meu entendimento.
Terceiro motivo, não tão republicano assim, é que a gente vive, infelizmente, num país que, salvo exceções que felizmente eu conheço, graças a Deus eu conheço, tenho o prazer de poder trabalhar com algumas delas, que acham que é interessante que alguém, que quanto mais gente dependa do poder público, independente da forma como elas vão depender do poder público, né? Quanto mais gente dependa, mais eu consigo manter o meu poder, a minha área de atuação ali intocável, digamos assim, um reduto, né? Eleitoralmente falando mesmo, politicamente falando. Então, salvo algumas exceções, algumas não, felizmente muitas exceções, que eu acredito de verdade, que tem gente muito bem intencionada. Só que, às vezes, quando chega e vai realmente compreender como é que funciona, aí você está engolido, entre aspas, pelo sistema, não é muitas vezes por desonestidade, é porque é difícil compreender. Olha, você deve estar acompanhando, com certeza está acompanhando, vocês estão acompanhando, né? A, a questão da votação, né? Sobre a questão de imunização, né? De, de retirada, né? Da imunidade tributária, dos benefícios tributários das entidades do terceiro setor, né? A gente acompanha em relação às servas a facilidade barra dificuldade que é, né? Tirar um SEBAS, tirar, entre aspas, um SEBAS, conseguir o SEBAS. Deveria, e é relativamente fácil, mas as pessoas carecem de informação. Aí você vê por outro lado, agora, há pouco tempo, é que a gente veio dispor de uma plataforma, por exemplo, que é o Transfere Golpe, estou usando essa de uma plataforma pública, de recursos federais, que as entidades conseguem olhar lá, chegar lá e dizer, ó, peraí, aqui tem um recurso, parece que eu sou elegível para esse recurso aqui, enquanto entidade. Esse outro recurso aqui, ó, ele é um recurso privado, mas talvez eu entre isso aqui. Essa legislação aqui, ó, aqui tem recurso incentivado. Então, o recurso, o tributo que a gente faz no imposto de renda, por exemplo, ele não vai para o governo, ele vai diretamente para uma área assim. Tem mecanismos. Só que tem ignorância e desconhecimento absurdo a respeito desses organismos. E, infelizmente, se essa ignorância sobre isso, se a gente percebe isso, inclusive em grandes organizações, com entrega, quando eu digo grande organização, não estou falando necessariamente de POP. Geralmente, quando eu falo assim, eu me refiro a entidades que, mesmo que elas nunca tenham captado um recurso de fora, mas que elas já têm noção da importância delas e do que elas entregam, socialmente falando, que é o que ela nasceu para ser, né? Então, o terceiro setor, a entidade, a gente não pode medi-la em níveis de faturamento, porque não é o seu objetivo. Estatutariamente, ela nasce para outra coisa. Então, eu, particularmente, quando eu digo que a entidade é grande, ou pequena, ou menor, está se estruturando, eu estou falando de entrega social. Tem entidades que realizam já as entregas sociais absurdas e simplesmente nunca fizeram sequer um cadastro no transfer governativo. E a gente está falando de uma plataforma que agora ela ainda é, né, para recursos que são federais, de qualquer ordem, recursos públicos federais, mas que existe uma tendência que já está em curso a implantação para estados e municípios que fizeram adesão. E as entidades simplesmente desconhecem. Outra situação também, que é desconhecimento, a questão tributária em cima, por exemplo, de folha. O que é muito comum eu perceber? A contratação, por exemplo, de um hospital que é gerido por entidade terceiro setor, falando do setor da saúde, que é muito comum acontecer, mas pode ser por procedimento de atuação. Contrata-se um hospital gerenciado por entidade terceiro setor, simplesmente para ter direito às benesses, digamos assim, aos benefícios que são tributários, ou seja, você está desvinculando o terceiro setor. Às vezes, muitas vezes, você termina por precarizar o serviço e contratação do servidor, né, muitas vezes isso acontece. E, em terceiro lugar, também é uma burla para a questão de folha de pessoal. Então, assim, o Estado ele nunca vai funcionar do jeito que deveria funcionar, porque a gente nunca vai ter um indicador real do que é. Isso, além disso, eu nem cheguei também no mérito do que a gente estava, na situação do que a gente estava falando só no mérito. Eu nem cheguei ainda na questão de forma, que é manter assim, e sem fazer, por exemplo, um concurso público, ou sem fazer um chamamento direto para um município, para o Estado, ou para um ente federal, né, ou para distrital, que é para poder manter sob o seu poder, sob o seu domínio, quem eu contrato ou quem deixa de contratar. Como é que aquele hospital, no exemplo que eu dei, por exemplo, ele vai ter que suportar. E aí termina desvirtuando, porque a entidade de terceiro setor, nesse caso, ela termina funcionando como uma terceirizada, né, que nem deveria ser assim também, nem fosse terceirizada, mas assim, ao dispor, né,
e em função do que o gestor público, o gestor da pasta, ou quem quer que seja, queira que funcione. Então, é uma relação de codependência, interdependência, eu nem sei classificar qual o tipo de dependência que tem isso, né? Na Porque, verdade, ô diga, Jana, na verdade, quando você fala de terceiro setor da área da saúde, por exemplo, é uma terceirização precarizada ainda por cima, né? exato, em todos os sentidos. Eu estou falando da terceirização de contratação, mas É, isso estaria impactando no nível de serviço que eu entrego também. Ponto. Por quê? Porque existe o concurso público. Por que existe o Instituto do Concurso Público? Ele nasceu para não quebrar a continuidade da prestação de serviço. E para que as pessoas que são concursadas não se tornem reféns do que dá na telha do político que está na vez. Basicamente, seria isso. Também, vamos entender o outro lado também. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, né, que é muito fácil também para um Congresso ou para os órgãos que são, né, do Legislativo apoiar. Não, quem não quer? Dizer assim, eu vou agora aumentar o salário de todos os professores, eu vou quintuplicar. Todo mundo queria. E seria ótimo se tivesse um recurso para isso, né? E se o impacto sobre as outras situações não fosse tão alto? Mas a gente está falando de um impacto que gera sobre folha, por exemplo, o gestor do município responde se ele passar no pagamento daquele impacto. E ele vai fazer o quê? Se 70%, 80% de toda a sua receita eu pagar por folha, como é que eu vou investir nas coisas? No que eu preciso investir? E de exato. então, o recurso ele é cada vez mais limitado, porque todo mundo, através do lobby, paga o seu pedacinho. E é muito difícil, é uma equação que é muito difícil de fechar, Roberto. Exatamente. Bom, vamos voltar já com essa conversa. Vou chamar agora o nosso comercial. Um minutinho, daí a gente já volta para falar mais sobre isso. Vamos lá, Kleber. A reforma tributária já está em andamento e o impacto no terceiro setor é real. As mudanças do sistema fiscal vão transformar a forma como as organizações funcionam. E entender isso agora é essencial. O novo modelo tributário traz ajustes que afetam diretamente a estrutura jurídica, contábil e operacional das entidades. E para navegar por esse cenário com segurança, é fundamental contar com uma análise técnica, prática e estratégica. Pensando nisso, desenvolvemos um diagnóstico completo, feito especialmente para o terceiro setor. Um estudo que identifica riscos, oportunidades e adaptações necessárias para que sua organização continue atuando com tranquilidade e conformidade. O diagnóstico inclui análise das imunidades e isenções com e sem SEBAS, avaliação dos impactos do IBS e da CBS, revisão do estatuto, finalidades institucionais e quinais e muito mais. É o momento de se preparar, de antecipar mudanças, de garantir que sua instituição esteja pronta para um novo cenário tributário. Fale com os nossos especialistas e descubra como a reforma tributária impacta a sua organização e como podemos ajudar você a se adaptar com segurança. Reforma tributária no terceiro setor. Informação estratégica para decisões seguras. Clique no link na bio e fale com os nossos especialistas. Muito bem, voltamos. E olha, só quero lembrar você, meu amigo que está aí do outro lado, minha amiga também que está aí do outro lado, que dia 24 de junho estaremos em São José do Rio Preto com o Desenvolve OSC. Eu e um time de especialistas da Monelo Contadores, da Monelo Advogados e do Grupo Aldiza, fazendo um dia todo de informação para você. Tá bom? Então, você de toda a região, você de Mirassol, Catanduva, estou tentando lembrar os nomes das cidades aqui. Tem Vila Roberto, tem Auriflama, tem um monte de cidade ali em volta, tá? Santa Fé do Sul. Você de toda essa região é convidado para estar conosco lá na Funfarm, que é o Hospital da Criança e Maternidade, ali junto no complexo do Hospital de Base, de São José do Rio Preto, dia 24, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Sua inscrição é gratuita no link na bio. Faça agora a sua inscrição para você não ficar de fora desse grande evento, desse grande dia que levaremos para São José do Rio Preto. Nós estivemos em São José do Rio Preto há 2 anos e, por uma grande coincidência, hoje eu vi que foi exatamente no dia 24 de junho de 24 que nós estivemos em São José do Rio Preto e estamos voltando agora
levando Desenvolve OSC. Então, não fique fora dessa, espero você neste dia. Dia 30 de junho, nós temos também o nosso curso inédito no Brasil de formação de conselheiros fiscais para o terceiro setor. Faça a sua inscrição agora também no link na bio. E vou terminar com um convite para você conhecer e fazer a sua inscrição para a imersão contábil e jurídica que acontece em setembro, dia 14 a 18 de setembro, na cidade de São José dos Campos. Faça a sua inscrição no site filantropia.ong. Esse é um evento, parceria da Rede Filantropia com o Grupo Aldiza, que é o responsável técnico e da curadoria deste evento. Então, 5 dias de evento, 5 dias de imersão em São José dos Campos para falar sobre contabilidade e jurídico do terceiro setor. Você é o nosso convidado, faça a sua inscrição agora lá no filantropia.ong e também nos nossos links você conhece todas as atividades que o Grupo Aldiza tem para você, tá bom? Muito bem, vamos voltar aqui com a Janaína Simões. Jana, você estava comentando sobre a pouca vontade, vou chamar assim, dos municípios, de governos, de estimularem as organizações a se preparar para uma busca por novos recursos fora dali do seu pedaço. Agora, eu percebo que nas grandes cidades, como Recife, como outras grandes cidades do país, as organizações elas têm mais facilidade, mais acesso, mesmo que não receba tantos estímulos, mas elas têm mais acesso a isso. Em pequenas cidades como você está, por exemplo, em Cachoeirinha ou Bezerros, tal, que são cidades menores, né? Você percebe que esse acesso à informação é mais dificultado ainda? E como é que a gente pode, e aí eu estou falando nós aqui que mexemos com o terceiro setor, tal, como é que a gente pode melhorar isso, Jana? Você tocou no ponto crítico que é difícil ver. A gente tem uma dificuldade, você sabe disso, Roberto, porque você está falando aí de um curso de formação para um conselheiro de terceiro setor. Quer dizer, em tese, a pessoa até já atua com isso, mas ela não tem uma formação técnica para isso. Profissionalizar as pessoas para atuar no terceiro setor é um desafio, é bem difícil. E não é que a gente tem um evento como foi, por exemplo, o FIP, tem também o ABCE, Captadores de Recursos, tem vários outros eventos que a gente tem aí, Brasil e mundo afora, digamos assim, né? Brasil afora, Brasil inédito nesse sentido, e que a gente tem as iniciativas para isso. Recentemente eu estive em Cuiabá, a pedido de uma fundação que é ligada, a convite, né, de uma fundação que é ligada à Universidade Federal, e eles queriam fortalecer o movimento fundacional no estado de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, né, eu estive na capital Cuiabá. E aí, algumas das coisas que eu estou dizendo aqui, que são ignoradas e são desconhecidas pelas entidades menores, em muitos casos, por entidades maiores também. Porque a entidade do terceiro setor, normalmente, ela nasce de um operacional de alguém. Então, não, eu tenho muita boa vontade. Por exemplo, Pauliana, a população do curso Pauliana há décadas, né? Eu converso muito com ela, realmente, eu acho assim, muito dentro de como ela saiu de uma situação que era um grupinho de pessoas com boa vontade, né? E profissionalizou o movimento que ela está hoje, né? E aí nós fizemos eventos seguintes, olha, a minha entidade que eu preferi, que eu fundei, sei lá, mas eu também não vou chamar os nossos entidades lá, essa entidade vai se ajudar a votar de alguém, né, que se associaram e fizeram aquilo ali. Nesse meio tempo, é tão difícil encontrar parceiros, pessoas que são profissionais. Veja, é difícil encontrar profissionais que aplicam isso dentro do que você fez especificamente. Imagina fora, e quem não tem essa visão. Seja no poder público, ou nas instituições privadas, com fins lucrativos, nas indústrias, nas empresas. O voluntariado também é muito difícil, porque eu costumo dizer, sabe, Roberto, trabalho voluntário. Não é voluntário, sabe? Trabalho voluntário, serviço voluntário. Antes de ser voluntário, você está falando de trabalho, você está falando de comprometimento. E você sabe a dificuldade que é, muitas vezes, a gente encontrar voluntários e especialistas em algumas áreas, especificamente. Então, se nem dentro da gente, enquanto o movimento do setor ajuda, a gente encontra profissionais que são habilitados para conduzir, imagina fora. Então, você não pode buscar fora, sabe? Cabe a gente.
Esse movimento, essa dificuldade, não é só dos municípios pequenos, que não se entende ainda como fazendo parte do todo, de uma coisa maior. Nos municípios de maior porte também. Mas tem uma iniciativa, Roberto, em um dos municípios que eu estou fazendo uma pesquisa, né, que a minha está fazendo uma consultoria, na verdade, que eu acho bem interessante, que é uma rede que foi montada no município de Caruaru. Não sei se você conhece. Para quem não conhece, Caruaru é a capital do forró, então a gente já entrou aqui, fica bem pertinho aqui das cidades onde eu atuo, e fica a 100 quilômetros, 120 quilômetros do Recife, da capital. E é a segunda maior cidade do estado de Pernambuco, né? Ele disputa ali com Petrolina, e enfim, tem esse disputa em relação à quantidade de pessoas. É uma cidade grande, uma cidade pobre, uma cidade muito grande, com muitas entidades do terceiro setor em Caruaru, né? Relativamente muitas entidades. Só que tem desconhecimento e dificuldade para essa atuação profissional lá. Aí veja que interessante, o poder público de Caruaru, né, foi contratado para essa finalidade. Eles estão fazendo, a gente está implantando lá um movimento chamado Rede Avança, e esse movimento da rede é o diagnóstico das entidades do terceiro setor que tem, para fazer, em um segundo momento, uma consultoria e ajudar essas entidades a se organizarem documentalmente, estrategicamente no sentido de gestão, né? Vai ter um conselho, um curso para conselheiros, como é o caso, não está previsto, né? Como você está fazendo em médio. Mas, assim, as orientações mínimas sobre o que é o papel de um diretor, ou de um presidente, ou de um tesoureiro de uma instituição como essa, de um suplente, o que é que cada um faz? A vinculação também de atuação com os conselhos, que é justamente o monitoramento da sociedade civil e do poder público sobre essas entidades, em projetos e parcerias. Então, vai ser feito, num primeiro momento, um diagnóstico, num segundo momento, aí vai ser feito uma formação em rede, e num terceiro momento, aí a gente vai tentar capacitar essas entidades para que elas consigam, por sua conta própria, acionar um recurso, seja de ordem pública ou privada, e aí eu não estou falando somente do município, estou falando de onde tiver recurso, que elas possam ir buscar para ir atrás da validação de sustentabilidade. E também incentivar essas entidades a atuar de outras formas para não ficar nessa dependência que você mencionou. Não, Roberto, não é a entidade do terceiro setor, é a entidade pública, né? Se é para o governo, para a gestão, para quem quer que seja manter e ter sempre ali, primeiro, você não promove a autonomia, você promover. Então, você nunca vai descolar, você está sempre na dependência do virtual, como a gente conversou. E, em segundo lugar, tem fontes que não são públicas. Então, quando é público, mesmo que seja, mesmo que alguém tivesse uma boa vontade muito grande, não é público. Tem fontes de recursos que são recursos internacionais, doação de imposto de renda de pessoas físicas que vão destinar, compartilhamento de imposto de renda para entidades que já têm a chancela lá, né? Doações também de pessoa física no dia a dia, doações pontuais. Posso atrás de empresas para ser mantenedoras. Eu posso comercializar produtos e serviços. Eu não me dou conta disso. Mas isso é um hospital. A gente usou o exemplo do hospital. Como é um hospital que presta, através de entidades do terceiro setor, um serviço para um município, para um estado, por exemplo, pode comercializar os seus serviços também, no particular, como a gente está aqui. E ela não se dá conta disso. Então, a gente fez lá um trabalho, né, desenvolveu um trabalho para gerar essa autonomia das entidades. Vê, a gente vai na contramão do diagnóstico que a gente tem feito, porque é o problema. Que é assim, enquanto a gente percebe em muitos casos o poder público tentando deixar as entidades reféns dele, para que seja uma massa de manobra, teoricamente, né, né, e essa não boa vontade, como você falou, de fazer ela sair disso, a gente tem também alguns excelentes exemplos de inovação, nesse sentido de dizer, não, isso aqui não vai gerar nada diretamente para mim, pelo contrário, eu estou promovendo a autonomia da entidade, e de um grupo de entidades. Mas é porque tem consciência do impacto que tem, sabe? Esse trabalho que está sendo feito em Caruaru é com apoio do governo, o governo que começou isso. O município contratou a minha empresa, especificamente neste caso, né? Não poderia ter sido qualquer um, mas foi feito um chamamento, a minha empresa que venceu esse processo lá, né? E aí contratou essa empresa, para essa empresa fazer essa capacitação, esse diagnóstico, aí depois fazer o estudo e a consultoria com as entidades, e depois fazer uma formação para a captação de recursos. Vê que interessante. Para juntar essas entidades e dizer assim, ó, vem cá vocês, a gente vai fazer um ciclo aqui de captações, que é para vocês ganharem asas. Toma, vai viver.
vai voar, vai procurar a tua melhora, sabe? É difícil a gente ter, mas existem bons exemplos nesse sentido. E assim, nesse caso aí, esse exemplo foi feito assim, eles contrataram empresa para fazer isso. Através de uma atuação em rede, uma entidade maior, como eu disse, pode promover isso para entidades menores. A gente se desconhece, Roberto, às vezes, enquanto terceiro setor. A gente desconhece as soluções que a gente provê para a gente mesmo. E o marco provido para a gente mesmo, né? A gente, às vezes, desconhece. É uma meia-culpa mesmo que eu faço, né? E, ao mesmo que é óbvio para mim, é pensar, não, mas é tão fácil. Chega lá, faz o cadastro, faz assim, submete um projeto. Mas não é fácil para quem nasceu de um operacional e não sabe fazer. Ou para quem nunca viu ninguém fazer. Aí, como não é fácil, é muito simples também para quem está de fora dizer, olha, não vou ajudar não, tem unidade ali. Porque ali deve ser treta, deve ter alguma coisa errada ali, não é isso que a gente escuta todos os dias? Voluntário, não é ser voluntário não, porque com certeza a pessoa quer alguma coisa em troca. E, É. meu Deus, é difícil, não é? Agora, você que uma das suas especialidades, eu acho que talvez a maior é captação de recursos, ou pelo menos a identificação, né, de pontes, de fontes de captação de recursos. Eu sempre ouço uma frase de muitos captadores, e daí eu quero saber se você concorda com essa frase, que existe muito dinheiro na mesa. E o que acontece é que a maioria das organizações não sabe achar a mesa. É Disso. isso, é isso. Um exemplo disso é que se você entrar na plataforma, no próprio Transferigov, e eu só estou falando de recursos federais, por enquanto, né? Porque tem a tendência deles virem da plataforma também ser usada por adesão por municípios e estados, né? Enfim, a gente está falando só do Transferigov, se você entrar lá, a quantidade de recursos que tem, que não foram executados, ou que precisam ser, entre aspas, devolvidos, ou que tem a destinação, tem o valor lá, o valor global, e eles não são acessados, é impressionante. Eu mostrei isso em Cuiabá, quando eu fui. E a gente está falando de fundações, que é um tipo muito específico. Tem a diferença, né? A associação, basicamente, é união de pessoas. E não precisa ter patrimônio e tal. Fundação é união de patrimônio. Então, normalmente, quando é uma fundação, a gente subentende que já nasce com alguma coisa, algum patrimônio ali para poder fundar, né? Sim. Então, nasce tendo alguma coisa, diferente de uma associação que pode nascer não tendo nada a não ser boa vontade. E mesmo o movimento fundacional, que até a gente viu lá muito claramente, mesmo o movimento fundacional desconhece essas possibilidades. É por isso que a gente vê muita, assim, algumas, a gente tem que aqui no interior, assim, Roberto, é o rio que corre para o mar, sabe? Se você já escutou essa expressão, o rio sempre corre para o mar. Então, assim, parece que as entidades que mais têm, só elas que acessam, só elas que têm, só elas que conseguem, mas não é. É porque elas, dentro do perfil que conseguiram. E o atestado de capacidade técnica, e a experiência, e o saber fazer, como é que elabora o processo. Então, tem dinheiro na mesa, sabe? Eu não vou dizer que é fácil captar esse dinheiro que tem na mesa. Por quê? Principalmente para as entidades que são menores, você está falando também aí de uma formação, né, que é específica para o ramo tributário, o setor tributário e jurídico. A gente está falando de administração, contabilidade e direito aplicado ao terceiro setor. É difícil ter. O pessoal pensa que eu sou advogado, então, muito bem. Mas por quê? Porque é difícil ter alguém que tenha expertise, né, que consiga enxergar isso e ainda ter um olhar para o social, que é a entrega final, na verdade. É difícil de ter. Mas existe. É verdade. Existem recursos lá disponíveis. E são recursos que não precisam necessariamente da política para você acessar. Tecnicamente, você já consegue ver, porque o recurso chegar na mesa, sentar na mesa, sabe? Aí o chegar a esse recurso é que às vezes requer uma expertise que muitas delas não têm, né? Essas entidades não têm, por N razões, que a gente já comentou algumas aqui. Algumas não têm, elas vão precisar de ajuda para ter, elas precisam se profissionalizar também, fazer alguma coisa, né? Para se profissionalizar e ir atrás. Mas se existe um recurso, existe. A plataforma está lá, ela é aberta, ela tem um acesso livre a qualquer cidadão, inclusive monitorar o recurso que já foi disponibilizado para alguma entidade. Então, vocês prestam serviço a Visa presta serviço a diversas entidades assim, e em alguma captação de recursos que foi, por exemplo, para a saúde, para um determinado segmento, se ela foi via transfer igual para eu estou me segurando para mim, uma especialista na área, eu posso entrar lá no transfer igual, acessar e monitorar. Foi usado onde? Foi usado para quê? Para desempenhar quem é o responsável pela entidade, né?
Vai ter quando? Disponibilizou quando? Tem que tipo, né? E existem os recursos voluntários também, as transferências discricionárias voluntárias. Essas entidades, elas precisam saber buscar. E eu acho que ainda, antes disso, sabe, Roberto, eles precisam saber o que eles precisam para ir buscar. Antes de sentar na mesa, eu preciso dizer assim, o que eu vou fazer nessa mesa? Eu vou pedir o quê para quê? Né? Uhum. É para todos, mas é uma possibilidade. Existe. O que eles disseram é verdade mesmo. Por isso Muito. que a captação de recursos também não dá conta da quantidade de pessoas que procuram realmente, porque realmente existe. No meu caso, você assim, perguntou da minha especialidade, é o seguinte, eu elaboro muitos projetos, né, de captação, em alguns casos capto também, mas no meu caso, especificamente, eu gosto de planejamento estratégico, e eu gosto também de atuar na minha empresa da seguinte forma. Olha, Janaína, já tenho aqui, a gente já tem aqui, já vislumbrou que existe esse recurso. Como que eu faço para ir atrás dele? Porque tem profissionais de captação que só, realmente, eles pegam a entidade, fazem um portfólio, eles vão lá e dizem, eu tenho esse projeto, eu vou embora que eu vou vender capital, vender a instituição. E tem gente que trabalha mais com a retaguarda de só ser contratado para executar, por exemplo, prestar contas, enfim. São nuances diferentes da mesma tarefa, que é a sobrevivência financeira das entidades, né? Muito bem. Ô, Jana, me fala uma coisa para a gente ir para o encerramento aqui. O que é que o seu município, onde você hoje atua como gestora pública, né, como secretária, o que é que o seu município tem feito? É um município pequeno, né, Cachoeirinha. Quantos habitantes tem? Acho que perto de 100 mil, né? 20 mil só, 20 mil? Muito muita pequenininho. Muito pequenininho. O que ele tem feito dentro dessa característica para o terceiro setor? Tem movimentos dentro desse município para o terceiro setor? tem sim, viu? A gente está falando, você estava achando um município pequeno, relativamente pequeno, com 50, 100 mil habitantes, enfim. Eu estou falando de um município de 20 mil habitantes, né? Que existe lá entidade, existe cooperativa, já é um caso à parte, mas existe cooperativa, e cooperativa forte, antiga e atuante. Existem associações que são de artesãos, existem associações ligadas à cultura, muito fortes, né? Então, a gente incentiva a questão de formalização dessas instituições e que se mantém em dia. A gente só não pode pegar na mão, Roberto, e botar no colo para dizer, ó, vem cá, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer desse jeito, ó, vem cá, eu imito a certidão para você, eu vou atrás, eu te ajudo, eu te oriento. A gente vê um jeito aqui de fazer o projeto. Existe entidade de esporte lá é muito, muito bem trabalhada, né? A entidade do terceiro setor, o Instituto lá também, trabalha muito fortemente a parte de esporte. E aí, esse instituto, ele nem sabe disso, né? Tecnicamente, ele nem sabia disso. Mas o que ele fazia e faz ainda, já era a aplicação daquela atuação em rede que eu disse. Porque ele pega muito as entidades que são menores de esporte, ou associação pequena de bairro, né? Ou então um grupinho lá que nasceu ali para tirar o menino só da rua, sabe? E ele abraça essas instituições e ele promove realmente, digamos assim, uma atuação em rede, né? Dissemina as boas práticas de prestação de contas direitinhos. Então, por menor que seja o município, existe essa possibilidade. Você falou de exemplos, né? A gente visitou recentemente o pessoal do SEBRAE, que é daqui de Pernambuco, a gente visitou recentemente um município na Paraíba, né, chamado Cabaceiras. Não sei se você conhece. Você acha meu município pequeno, né? Que é esse município de 20 mil habitantes, 21 mil habitantes, com uma vocação bem pronunciada. Mas Cabaceiras tem 5.300 habitantes. E foi onde, para ficar mais fácil o entendimento, foi onde foi gravado o filme O Alto da Compadecida, que é a cidade do Alto da Compadecida. Eles pegaram essa vocação, que já tem que cidade toda bonitinha, toda ajeitadinha, como cidadezinha do interior da Paraíba, realmente, com 5 mil habitantes, bem pequenininho, bem pacata. Mas eles pegaram isso aí e se apropriaram disso, e eles criaram as ruas, né, cenográficas, um cenário cenográfico inteiro. Eles chamaram as pessoas e treinaram as pessoas. Tem uma cooperativa lá que é, assim, fantástica, né? São duas que a gente visitou. Uma que é ligada também a artefatos de couro, só que o couro é diferente do que a gente faz em Cachoeirinha. Eles fazem bolsas, fazem roupas, fazem cintos. E é uma cooperativa que emprega diretamente mais de 500 pessoas, no município de 5.300 pessoas. Uau. Tem uma lá no início do mês agora de junho, a festa do Bob Rei, o nome da festa. Eles recebem 200 mil pessoas na cidade. Uau.
Numa cidade de 5.300 habitantes, 200 mil pessoas. As pessoas acampam nas praias. As pessoas acampam. Tem uma rede hoteleira de 700 pessoas. Mas o que foi feito lá? Que é o que a gente tem feito também, tem buscado fazer em Cachoeirinha. É pegar essa cidade e dizer assim, vamos lá, vamos dar as mãos, qual é a prioridade da gente? A gente precisa de menino na escola, a gente precisa de gente para trabalhar, a gente precisa se juntar aqui. Não deve ter sido fácil, no começo deles lá, a cooperativa é bem antiga, são gerações já. Mas assim, a gente tem que se dar as mãos, porque o grande pregador aqui, tirando a prefeitura normalmente, é isso, é a cooperativa, e aqui todo mundo ganha. Lá está falando cooperativa, mas tem associações também, do setor agricultor. Então, tem associações que estão vinculadas à IFOP, à assistência social, à causa animal. E todas essas, elas se ajudam no sentido de dizer, vem cá, a gente tem que trazer, nesse caso deles lá, o turista e a pessoa que consome cultura para dentro do município. A concorrência da gente vai ser aqui, para a gente dentro do município. Mas a gente tem que se dar as mãos e eleger o que é prioridade, independente de partidarismo, de coloração partidária de lado. A gente precisa fazer isso. Então, lá, para mim, foi um case muito forte, sabe, de dizer assim, quando a gente diz, não, mas o meu município é pequeno, Cabaceiros tem 5.300 habitantes. E fez. Mas, sei lá, Recife é muito pequeno, não é uma capital do tamanho de São Paulo, né? Territorialmente é que não é mesmo, né? Mas Cachoeirinha faz, que é um município de 20 mil habitantes, né? Então, é um plano local lá. Tem outra cidade aqui, que é Toritama, aqui no Agreste, que é a terra dos jeans. Ela é nacionalmente conhecida como a terra dos jeans. Tem um festival de jeans. O tamanho de Toritama é 25 quilômetros quadrados. 25, se fosse um quadrado, seria 5, 5, 5 e 5. É muito pequeno. Mas, então, olha, faz. Quando a gente tem para a gestão, para o profissionalismo, para fazer o que precisa ser feito, sabe? Em detrimento da má vontade ou da boa vontade de alguém. Quando a gente tem um olhar para empreender, e eu estou falando de empreender porque o empreendedorismo social segura e precisa dessas instituições também desse setor. Quando a gente tem esse olhar, a gente vai executar. E aí não tem mais a desculpa de ser pequeno, de ser difícil, porque é difícil de todo jeito, né? A grande é pequena, todas elas já são difíceis. Mas existe um olhar para isso, sabe? Tem que ter o olhar, tem que ter a boa vontade. Eu não consigo desenvolver a boa vontade no gestor público. Mas eu consigo mostrar o tamanho do impacto que eu gero. E se a moeda dele é uma moeda política, beleza. O meu impacto que eu gero vai ser a moeda. Ele diz assim, vem cá, é isso aqui, o tamanho do meu impacto. Eu preciso de ajuda e, principalmente, eu mereço ajuda. Porque eu estou fazendo que você não está entrando para fazer. Porque se a entidade, por exemplo, ela atua com assistência social, é porque alguém, que é um município, no caso mais próximo, deixou de fazer. Então, eu entrego, você entrega também. Não tem como você participar. É por isso que são minhas duas paixões, não tem como a gente trabalhar diferente. O nome da minha empresa, Roberto, é Ponto 3. E é exatamente por isso, porque não tem como ter os três setores, não tem como a gente, sabe, dissociar. A gente está muito, isso é ponto, que é segurança, e 3, que são os três setores juntos. É um tripé, não tem. Se pender de um lado, vai cair, vai desmoronar. Muito bem, muito bem. Olha, Jana, eu quero te agradecer muito. O nosso bate-papo aqui foi muito interessante, principalmente por conhecer bastante, né? Você acabou trazendo aí uma visão aí do seu estado, do interior do estado, que é uma visão, acho que poucos conhecem, né? Talvez nem quem more mesmo em Recife, na grande cidade, conheça um pouco dessa história que você trouxe. Então, muito obrigado. Deixe suas formas de contato, Jana, para que as pessoas possam te contatar, saber mais do que você está contando. Daí você escolhe do seu, da prefeitura, o que você quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou centralizar no meu, que é mais fácil de eu dizer, né? Mas a gente inaugurou há pouco agora lá em Cachoeirinha a sede da Sala do Empreendedor. Então tem empreende.cachoeirinha, só que agora que a gente inaugurou sexta-feira a sala, para você ver, né? Esse tempo todinho, com uma vocação muito forte, muito pronunciada, e só agora houve um olhar para dizer, vem cá, dá para a gente fazer isso aqui. Mas está sendo feito. O meu contato especificamente, eu acho que eu prefiro deixar o do Instagram, porque é mais fácil através dele lá, no direct, ou é um Instagram profissional também, nas mensagens que tem lá, a gente conhece um pouquinho também do contato, que é o @JanaSimões_. Pronto. Lá, Repete devagar, sem sotaque. @JanaSimões_. @Jana Simões_, é isso?
E através dele lá, pode ser uma mensagem, a gente conversa. Eu adoro conversar depois dele, né? Eu adoro conversar sobre o terceiro setor, adoro conversar sobre o desenvolvimento econômico, eu gosto muito de gente, que é o movimento público, né? É o movimento, é o que faz a gente realmente sair do militar para alguma coisa maior. E seja bem-vindo novamente, como eu disse, ao nosso Estado, e todo mundo Muito, vai se contatar com você, para poder conhecer a gente, o que é que a gente tem de bom para entregar para o mundo. muito bom, muito obrigado. Não esquece das minhas encomendas, hein? Bolo de rolo, carne de sol e faltou um. O que era? Queijo, queijo. É, muito bom. Jana, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa produtiva e com certeza vamos marcar as outras aí para frente para a gente bater papo e falar desse assunto tão empolgante, tá bom? Sucesso para você, tanto na sua carreira privada quanto na sua carreira pública lá e que você leve para a carreira pública áreas de inovação, áreas do terceiro setor, né, que é tão importante para dentro do poder público. Então, muito sucesso para você, viu, Jane? Obrigado. Obrigada, um grande abraço, um abraço para o colega que está na técnica aí, né? Ótimo. Muito obrigado, Kleber, pelos trabalhos técnicos. Vamos ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais. Toda terça, na verdade, tem mais. Toda terça, às 15 horas, ou se você preferir, às 3 horas da tarde, estamos aqui. Ao vivo ou não, mas com um programa inédito sempre para você. Tá bom? Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Até mais. Tchau. Fui.